Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Professor Gabriel aqui e vamos de aula 8 do nosso curso de Direito Constitucional. Hoje é dia de nós estudarmos os direitos fundamentais. Vamos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. E a você que está aí nos acompanhando, há várias aulas, eu quero deixar o meu sincero agradecimento. Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu demais por ter me confiado esta missão, de estudar junto com vocês o Direito Constitucional. Muito obrigado de coração mesmo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de tomar essa providência e também deixe o seu like aqui para mim e nos siga lá no Instagram. Vamos que vamos? Pessoal, vou adotar hoje uma dinâmica um pouco diferente. Da mesma forma, é claro, eu vou jogar na tela as minhas anotações, mas nesta aula de hoje vou fazer um teste aqui, com uma nova dinâmica, com um novo método. Eu vou, ao mesmo tempo que explico para vocês, eu vou registrando as informações para vocês aí na sua lousa. Tranquilo? Então vamos lá. Vou colocar na sua tela as minhas anotações para vocês e a gente já começa. Muito bem, pessoal. Acho que já está aparecendo aí. Só um minuto. Prontinho, Vamos pegar aqui as anotações e efetivamente começar. Bom demais. Como eu disse para vocês, pessoal, hoje o tema da nossa aula é Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos aqui perscrutar, os principais pontos, os principais assuntos que dizem respeito a esta teoria geral. Uma vez que nas aulas seguintes eu posso então destrinchar com vocês alguns direitos fundamentais em espécie mais relevantes. Tá legal? Então vamos que vamos. Gente, de início, me parece muito relevante construir junto com vocês aqui um conceito muito singelo, muito básico para direitos fundamentais. Vamos lá então, eu vou anotando aqui para você na tela e você vai registrando aí no seu caderninho de anotações relevantes. Vamos lá. Gente, é um conceito para direitos então fundamentais, Olha só, poderíamos dizer que são direitos, veja bem, são direitos especialmente protegidos. São direitos especialmente protegidos, previstos ou não em uma Constituição escrita. Já já eu explico cada detalhe para vocês, tá bom? Direitos especialmente protegidos, previstos ou não em uma Constituição escrita, cujo conteúdo essencial esteja relacionado com a dignidade da pessoa humana. Galera, eu insisto, trata-se de conceito muito simplório, tá bom? Apenas para que, numa perspectiva muito didática, você possa, então, entender melhor um pouquinho aqui deste importante assunto que são os direitos fundamentais. Tá bom? Joia demais. Então, eu acabei de lhe falar que os direitos fundamentais são direitos especialmente protegidos, que, de regra, vão estar previstos em uma Constituição. Isso pode não acontecer, evidentemente, e eles têm um conteúdo essencial relacionado estritamente com a dignidade da pessoa humana. Olha só, meus caros amigos, os direitos fundamentais, eles se revelam como sendo, então, direitos especialmente protegidos, não por acaso, porque, veja bem, de um lado, em regra, estão positivados em uma Constituição. Em uma Constituição. E vamos combinar, não é mesmo? Nós já falamos disso em aulas anteriores, salvo engano, na nossa primeira aula. A Constituição é uma espécie normativa muito importante, muito relevante para o nosso ordenamento jurídico, e não por acaso, eu até expliquei para vocês a razão, não por acaso ela se situa no ápice do sistema jurídico positivo. E os direitos fundamentais estão consagrados dentro do texto constitucional. Por essa razão, então, e perceba que numa perspectiva mais formal, num viés mais formal da compreensão aqui do nosso tema, os direitos fundamentais, obviamente, então, situando na própria Constituição, eles estão numa posição um tanto quanto diferenciada, eles são, então, especialmente protegidos.
Agora, além desta primeira razão formal que eu te apresentei, né, eles são especialmente protegidos porque estão no próprio texto constitucional, não podemos ignorar, de outro lado, que os direitos fundamentais têm um conteúdo muito próximo, né, muito aproximado e, de certa maneira, intrínseco com a própria dignidade da pessoa humana. Então, conteúdo intrínseco com a dignidade da pessoa humana. Então, percebam vocês que esses direitos sobre os quais nós estamos aqui a falar, os direitos ditos fundamentais, eles não são quaisquer direitos, né? Eles são realmente direitos especialmente protegidos. Seja porque estão positivados no próprio texto constitucional, e a Constituição está no ápice do sistema jurídico, ou então seja porque eles trazem no seu âmago, na sua essência, a própria dignidade da pessoa humana. Galera, aproveitando aqui a deixa, eu quero dizer o seguinte: dignidade humana, todo mundo fala, né, disso, inclusive, às vezes num viés um tanto quanto furtivo, né? Quando não tem nada para falar, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois é, pessoal, mas o que seria a dignidade da pessoa humana? A dignidade humana é a qualidade inerente ao qualidade inerente ao indivíduo que o permite titularizar direitos fundamentais. É a qualidade inerente ao indivíduo que o permite titularizar direitos fundamentais. Então, significa dizer que cada um de nós, né, indivíduo, pessoa humana, traz consigo, então, uma carga de dignidade, obviamente, que é, na verdade, uma qualidade inerente à nossa própria, né, constituição humana, e dignidade esta que será suficiente para nos permitir ser titulares de direitos fundamentais. Eu sempre tenho por costume falar em sala de aula para os meus alunos que a dignidade humana é, na verdade, uma espécie de imã que vai, então, atrair, por consecutário, né, por decorrência lógica, direitos fundamentais. Ou seja, nós, indivíduos, pessoas humanas, somente somos titulares de direitos fundamentais porque nós temos uma qualidade que é inerente à nossa própria existência, qual seja a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Tranquilidade? Então veja, pessoal, que os direitos fundamentais, eles estão intimamente relacionados com a pessoa humana. Seja porque, né, cada um de nós os possui porque nós temos dignidade da pessoa humana, seja porque cada direito fundamental possui uma carga de dignidade da pessoa humana. Olha só, pessoal, um importante doutrinador chamado Daniel Sarmento, que é um procurador, né, um ex-procurador da República, na verdade, ele afirma que a dignidade humana é o epicentro axiológico dos direitos fundamentais. Isso mesmo. Ele sustenta que a dignidade humana é o epicentro axiológico dos direitos fundamentais. Gabriel, o que é isso? Você pode traduzir para a gente? Lógico que posso, pessoal. Dizer que a dignidade humana é o epicentro axiológico dos direitos fundamentais significa dizer, né, de outro lado, que ela representa o núcleo valorativo dos direitos fundamentais. Gente, a ideia é exatamente a seguinte: qualquer direito fundamental que você quiser imaginar aí, né, na sua casa, qualquer direito fundamental tem no seu âmago, tem no seu núcleo uma carga de dignidade da pessoa humana. Não há como pensar em direitos fundamentais afastados, tá, da dignidade da pessoa humana. Daí se dizer, então, corretamente, é claro, né, que ela é o epicentro axiológico dos direitos fundamentais, né? Todo direito fundamental tem um núcleo valorativo denominado dignidade da pessoa humana. Então, por essa razão, percebamos aqui, né, que são realmente direitos um tanto quanto especiais, né? Direitos especialmente tutelados, especialmente protegidos, porque a uma, estão em regra previstos na própria Constituição. A duas, porque estão intimamente relacionados com este importante valor
que também é princípio da nossa República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Você pode se perguntar, mas peraí, o Gabriel colocou aqui agora, né, que esses direitos podem ou não estar previstos na Constituição. Gente, por mais que o nosso constituinte originário tenha tido um cuidado todo especial, né, uma cautela muito diferenciada no que toca a positivar os direitos fundamentais no texto constitucional, ele acabou imaginando, né, que talvez tivesse esquecido de algum direito. De forma tal que nós temos na própria Constituição uma porta de entrada para novos direitos fundamentais. É isso mesmo. Existe uma abertura no texto constitucional para que, de repente, novos direitos fundamentais sejam reconhecidos. Esta abertura, né, é uma cláusula de abertura, ela se encontra estampada no parágrafo 2º do artigo 5º do texto constitucional. Eu até coloquei aqui embaixo para você, quer ver? Ó? Vou subir um pouquinho a tela aqui para você visualizar. Vejam bem o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º do texto da Constituição. Olha só o que fala. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, turma, não por acaso a nossa atual Constituição, né, recebe o nome de Constituição Cidadã. É o apelido que se deu à nossa Constituição. Tudo bem, mas o nosso Constituinte, receoso de que tivesse esquecido algum direito fundamental para trás, ele deixou então esta porta de abertura. De sorte que, por meio da norma prevista no 5º parágrafo 2º, é possível nós reconhecermos, nós estabelecermos novos direitos fundamentais. Bom, disse expressamente o nosso Constituinte que é possível você admitir novos direitos fundamentais que sejam decorrentes do regime adotado aqui pela nossa República Federativa do Brasil, decorrentes do próprio regime democrático. Você pode também admitir, né, direitos fundamentais decorrentes dos princípios que orientam o funcionamento da nossa República, ou mesmo ter direitos previstos nos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Perceberam? Gente, apenas a título de exemplo, né, nos últimos anos tem se falado aí de alguns direitos fundamentais que não têm previsão, né, expressa no texto constitucional, né? Não estão ali expressamente positivados, mas que de repente, obviamente, podem ter sim status de direito fundamental. Eu quero aqui, por exemplo, mencionar, à guisa de exemplo, o direito fundamental ao governo honesto, né? Inclusive, é um direito fundamental que está previsto na lei orgânica do meu município, né? Do município aonde eu resido, né? Direito fundamental ao governo honesto. Será que esse direito fundamental, aqui os nossos governantes, aqui as autoridades públicas, aqueles que estão investidos em mandatos, será que é o direito fundamental de que eles ajam corretamente, de forma proba, correta, com retidão, não está associado a outros princípios já previstos na própria Constituição? Lógico, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade administrativa, não é verdade? O princípio da igualdade também, por que não? Todos eles já previstos expressamente na Constituição. Então, notem que esse direito, por exemplo, ele decorreria de outros princípios já consagrados no texto constitucional. Beleza pura? Tranquilidade? Joia demais. Muito se fala, né, especialmente por conta do julgamento daquela ADPF, né, que acabou ali trabalhando com a possibilidade do aborto de fetos anencéfalos ou anencefálicos. Muito se falou naquela ocasião, inclusive nos dias de hoje, né, face às polêmicas verificadas no seio da sociedade, muito se fala no direito fundamental à liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Gente, esse direito não está, né, desta maneira, expressamente previsto na Constituição. Mas, por favor, entendamos, nós não podemos reconhecer que esse direito é um direito fundamental? Direito à liberdade sexual e reprodutiva da mulher? Me parece que sim. Inegavelmente é um direito fundamental, pautado em várias outras previsões constitucionais, notadamente na própria dignidade da pessoa humana, né? No próprio direito de liberdade, não é mesmo? Pois bem, parece claramente, então, que trata-se de um direito fundamental em que pese não esteja expressamente consagrado no texto da Constituição. Então, veja você que o mais importante mesmo é identificar no núcleo do direito esta carga valorativa que está relacionada com a própria
dignidade da pessoa humana em si. Tudo bem? Beleza? Gente, olha só a pergunta que eu vou te fazer. Será que os direitos fundamentais, eles surgiram, né, de uma só vez? Será que eles surgiram do dia para a noite, de inopino? É claro que não, né, pessoal? Os direitos fundamentais, e eu quero anotar isso para você, a fim de que você também possa reproduzir isso aí no seu caderno de anotações relevantes. Gente, ter as suas próprias anotações é muito importante, muito mesmo. Ou então, de repente, você tem um material aí, né? Já está acostumado com ele, já se familiarizou, já grifou bastante, já anotou e tudo mais, né? E que você possa, então, chamar de seu. Mas alguma coisa você tem que possuir, tá bem? Então, olha só. Os direitos fundamentais, os direitos fundamentais são resultado de uma construção, melhor, de um processo, fica melhor assim, de um processo de afirmação histórica. Os direitos fundamentais, enquanto fenômeno cultural, não é verdade? Enquanto fenômeno cultural, são resultado de um processo de afirmação histórica. Gente, evidente que eles não surgiram, né, do dia para a noite, né, de uma forma imediata, de inopino. Não, isso não aconteceu. Eles foram sendo, então, reconhecidos com base nas necessidades sociais e também, evidente, com base nas experiências, né, que nós, seres humanos, fomos passando ao longo do tempo. Então é verdade que, vez por outra, como acabei de mencionar, surgem novos direitos fundamentais, ou seja, eles são reconhecidos, né, a partir de novas experiências, a partir de novas situações a que nós, seres humanos, somos submetidos. Tranquilo? E aí, gente, olha que bacana. Todos os direitos fundamentais, eles foram, então, categorizados, né? Eles foram classificados. Isso para poder facilitar a compreensão. Numa perspectiva eminentemente didática, né? Um sujeito chamado Karel Vazak, certa feita, né, numa palestra, acabou fazendo essa classificação que pegou, né? Pegou, e todo mundo conhece hoje as chamadas dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Gabriel, o que é isso? Gente, dimensões ou gerações de direitos fundamentais nada mais é do que uma classificação dos direitos fundamentais. É uma categorização. Como se nós tivéssemos aqui, né, várias caixinhas, né, diferentes, e fôssemos então inserindo cada direito fundamental dentro delas. Por exemplo, o direito à vida na caixinha da primeira dimensão, o direito à educação na caixinha da segunda dimensão, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na caixinha da terceira dimensão. Entende? É só uma forma de classificar, de organizar. Gabriel, com base em quê? Pessoal, esta classificação ela é realizada tendo em conta, veja bem, tendo em conta o momento histórico, veja só os critérios. Critérios. Momento histórico do reconhecimento dos direitos fundamentais, bem como as peculiaridades de cada um desses direitos. Tá? Momento histórico do reconhecimento dos direitos fundamentais, bem como as peculiaridades de cada um dos direitos. Tá? Então, tendo em vista esses dois critérios, nós vamos então poder classificar estes direitos fundamentais. Tudo bem assim? Beleza pura? Então, vamos lá verificar, né, essas diferentes classificações que se dá aos direitos fundamentais. Vamos adiante. Pessoal, temos aqui, né, inicialmente, a chamada primeira dimensão dos direitos fundamentais. Esta primeira dimensão é constituída pelas liberdades clássicas. Gabriel, por exemplo, gente, olha só, o próprio direito de propriedade, liberdade de expressão, de ir e vir, liberdade religiosa, não é mesmo? E igualdade formal, propriedade, liberdade, igualdade formal, segurança, não é propriamente, pessoal, a ideia de segurança pública, tá? Mas de segurança jurídica propriamente, tá bem? Propriedade, liberdade, igualdade formal, segurança jurídica, vamos colocar aqui, para não ficar confuso.
segurança jurídica e tudo mais. Esses direitos, eles tiveram aí como marco histórico do seu surgimento a própria Revolução Francesa em si, né? Digamos que o reconhecimento deles com mais pujança, com mais, digamos, intensidade, mais clareza, se deu realmente com a Revolução Francesa nos idos ali do século XVIII. Nos idos do século XVIII. Na verdade, mais ao final, né, do século XVIII. Tranquilidade? Esses direitos, pessoal, eles têm aí um valor preponderante, né? Eles estão ligados a uma ideia preponderante, que é justamente a ideia do valor liberdade. Sabe por quê? Esses direitos, eles surgiram basicamente a partir daquela constatação, meus caros amigos e minhas caras amigas, de que o Estado detém um poderio muito maior, muito superior, né, em comparação com o poder e as possibilidades que tem o indivíduo em si. De modo, então, que, baseado nesta necessidade de se proteger, né, a pessoa humana, é que surgiram esses direitos de primeira dimensão, tá? Baseado na ideia do fator liberdade. Então, veja só, a tônica aqui do reconhecimento desses direitos, que, naturalmente, não surgiram aqui nesse momento histórico, mas nesse momento tivemos um reconhecimento muito especial, né, muito distinto desses direitos fundamentais. A tônica foi justamente a necessidade de limitar o poder do Estado e, de outro lado, proteger, tutelar a pessoa humana. Tanto é verdade do que estou falando para vocês aqui agora, né, que o mecanismo, gente, né, a maneira, a forma de se proteger estes direitos fundamentais, estas liberdades clássicas, é justamente a seguinte: absenteísmo estatal. Gabriel, que história que é essa, né, de absenteísmo estatal? Que expressão maluca que é essa, professor? Gente, absenteísmo vem da palavra abstenção. A pergunta é, como é que o Estado, então, realizava estes direitos fundamentais? Gente, esses direitos, eles eram realizados, eram observados pelo Estado, e até hoje, evidentemente, o são, né, por meio de uma abstenção. Ou seja, o Estado protege, tutela a pessoa humana na medida em que ele não intervém, na medida em que ele não ingere na esfera individual de proteção da pessoa humana. Percebeu? Por isso que se fala em absenteísmo. Isso vem de abstenção. Então, o Estado protege, né, a pessoa em relação a estas liberdades clássicas na medida em que ele não age, na medida em que ele não interfere na esfera individual de direitos da pessoa humana. Tranquilo? Perceberam esta ideia, então? Então, veja só, absenteísmo estatal é o mecanismo, veja bem, mecanismo de realização dos direitos de primeira dimensão. Ok, pessoal? Beleza? E não se esqueça de que esses direitos são constituídos das chamadas liberdades clássicas e tiveram aí como ponto, né, digamos, ponto marcante do seu reconhecimento o próprio século XVIII, a própria Revolução Francesa, tá? Onde tudo, na verdade, acabou começando. Certinho? Beleza? Agora, gente, olha só a pergunta. Será que esses direitos, eles são suficientes? Eles foram suficientes para a proteção do indivíduo e da pessoa humana? A resposta, obviamente, é não. Porque, vejam, neste ponto aqui, pessoal, a realização do direito, como eu lhe falei, né, a tutela da pessoa humana se daria com o não agir do Estado, com o não fazer. É claro, pessoal, que esta postura do Estado acabava diretamente por acentuar as desigualdades. Porque, veja bem, o Estado lavava as mãos, né? Olha, eu vou aqui tutelar a pessoa humana não agindo, não fazendo, né? E adotando essa postura, então, eu estarei protegendo os direitos fundamentais. Por evidente, então, por óbvio, né, que esta postura do Estado acabou, então, acentuando as desigualdades entre os indivíduos, tá? Olha só, tivemos uma acentuação das desigualdades entre as pessoas, entre os indivíduos. E foi justamente pensando neste contexto que surgiram, então, os direitos chamados de segunda dimensão. Vamos lá. Direito de segunda dimensão.
né? Basicamente aqui representados pelos direitos chamados direitos sociais. É isso mesmo. Gente, para vocês terem uma ideia, né, do que são os direitos sociais, consultem o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, para vocês terem uma ideia de quais seriam, então, os direitos sociais. Lá você encontra, por exemplo, né, o direito à saúde, o direito à educação, ao trabalho, o direito ao lazer, mais recentemente, né, agora inserido, o direito fundamental ao transporte, com a emenda constitucional número 90, né, passou a pertencer ao texto constitucional. Né? Transporte é direito social. O direito fundamental à alimentação, que veio integrar a Constituição com a emenda 64 do ano de 2010, né? Este assunto que me é muito caro, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado lá no ano de 2012, né? Muito bom tema, inclusive, tá? Então, todos esses direitos que eu acabei mencionando para vocês são direitos sociais. E eles surgiram, eu repito, né, neste contexto de desigualdade gerada pela postura do Estado no que toca à realização dos direitos de primeira dimensão. Percebeu? Então, surgiram esses direitos sociais exatamente com o propósito de fazer valer aqui, ó, a igualdade material, a igualdade real entre as pessoas, a igualdade real, né, verdadeira entre os indivíduos. Porque a igualdade até então existente, pessoal, era basicamente uma igualdade do tipo formal, que é manifestamente insuficiente, né? Mesmo porque temos que prezar aqui, temos que primar por uma igualdade verdadeira, real, baseada naquela ideia de que nós temos uma realidade fática, né? Nós temos uma realidade marcada por desigualdades. E aí entra em cena aquela velha história, aquele velho bordão que você já conhece, né? É preciso tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades, justamente para promovermos uma igualização, né, social, entende? Esta é a ideia. Gente, óbvio, uma igualização social, né, pelo menos no nível da dignidade da pessoa humana, porque todos nós somos iguais em dignidade e não tem pessoas mais dignas ou menos dignas do que as outras. Então, pelo menos neste ponto, né, no que tange ao mínimo existencial, ao mínimo de dignidade, o Estado deve agir positivamente para promover, então, uma equiparação social. Tá legal? Então, notem, os direitos de segunda dimensão, eles guardam uma grande diferença em relação aos direitos de primeira dimensão. Porque estes direitos aqui, eles são realizados a partir de uma atuação positiva do Estado. Pois é, olha só, atuação positiva do Estado, que vai se dar, que vai acontecer por meio de políticas públicas. Ora, gente, como é que aqueles direitos sociais que eu acabei de mencionar para vocês aqui, como é que esses direitos são, então, realizados, né? O direito à educação, por exemplo, educação, saúde, o direito ao trabalho, ao transporte, alimentação. Como é que esses direitos, eles são, então, realizados? Eles são realizados, meus caros amigos e amigas, por meio de uma atuação positiva do Estado. O Estado, diferentemente aqui nos direitos de segunda dimensão, ele tem que agir para poder, então, fazer valer esses direitos fundamentais. Por isso, então, veja, né? É preciso lançar mão de políticas públicas, tá? É preciso valer-se de uma atuação positiva para, então, acabar entregando aos indivíduos estes direitos fundamentais, tá? São as chamadas prestações positivas do Estado, certo? O detalhe, né, que também não pode passar aqui desapercebido é que esses direitos, por conta de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, eles têm um fator custo inerente. Gente, olha só, é até um raciocínio muito simples, né, o que eu vou fazer aqui agora com você. A realização desses direitos demanda a existência de recursos públicos? A resposta, obviamente, é sim, com certeza.
Como é que você vai prestar positivamente ao indivíduo todos esses direitos, né? Como é que você vai realizar políticas públicas se não existe uma contrapartida financeira? Então, é imprescindível a existência de recursos públicos para que esses direitos sejam concretizados. Então, há um fator custo inerente à realização desses direitos. E aqui é que mora o grande problema. Porque, veja, se de um lado nós temos aí, né, necessidades sociais infindáveis, infinitas, de outro lado, nós temos recursos financeiros escassos. Nós temos recursos financeiros limitados. Então veja que temos aqui, ó, um grande embate, né, entre necessidades sociais infindáveis e, de outro lado, recursos, né, financeiros limitados. E aí que surge aquela situação toda envolvendo, né, a reserva do possível, o mínimo existencial, que depois, em outro momento, em um vídeo bônus, um vídeo à parte, eu vou tratar disso com você, até porque não dá tempo de falar aqui agora, nesta ocasião. Tá legal? Beleza pura? Então, esses direitos fundamentais de segunda dimensão surgiram com a ideia básica de fazer acontecer a chamada igualdade do tipo material, né? Digamos que é o valor que está por detrás, é o ponto axiológico, né, que justifica o reconhecimento desses direitos de segunda dimensão que se deram aí, né? Que se deram, reconhecimento este que se deu, melhor dizendo, no século XX. Temos algumas importantes constituições, né, que já previram os direitos sociais. A Constituição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã de 1919. Então, muita atenção, tá? Muita atenção a esses direitos de segunda dimensão. Beleza. Só que nós temos aqui, pessoal, outras categorias de direitos fundamentais que eu preciso, então, apresentar para vocês. Nós temos, por exemplo, os direitos de terceira dimensão, né, que já surgiram aí basicamente com o segundo pós-guerra, né, com o segundo pós-guerra, com a Segunda Guerra Mundial, né, direitos esses que vieram mais à tona após o Holocausto nazista também, nesse momento histórico, neste contexto. E esses direitos, né, percebam, estão conectados, diferentemente dos outros anteriores, com o valor fraternidade, com o valor solidariedade. Olha só, a tônica aqui é a seguinte: não bastam direitos individuais, não bastam direitos coletivos, né? Direitos sociais prestacionais, como nós já mencionamos lá na segunda dimensão. Existem alguns direitos, né? Perceberam aí os teóricos, existem alguns direitos que eles são aí de titularidade difusa. É isso mesmo, titularidade. Que história que é essa, hein? Titularidade difusa. Gente, tem alguns direitos, né, que eles pertencem ao próprio gênero humano. Eles pertencem à própria humanidade. Pertencem ao próprio gênero humano. Opa, acabei acentuando errado aqui. Agora sim. Gênero humano. Eles pertencem à própria humanidade. Não pertencem ao indivíduo, né, considerado isoladamente, não pertencem a um grupo de pessoas, a uma coletividade. Eles pertencem sim a toda a humanidade globalmente considerada. O exemplo aqui é muito bom, hein, pessoal? O exemplo é muito bom. Eu vou te dar dois exemplos, basicamente, para que você possa entender, né? Veja bem, o direito consagrado no artigo 225 da nossa atual Constituição. 225 é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Eu te pergunto, quem é mesmo titular desse direito? O gênero humano, as presentes e futuras gerações. Percebeu? Percebeu aqui a ideia muito presente, né? Muito presente de fraternidade, de solidariedade. Entende? Então, vejam vocês que nós temos aqui uma transversalidade nesses direitos.
nós temos uma perspectiva muito difusa, né? Olha só outro exemplo, né? Outro exemplo, proteção do patrimônio histórico e cultural. Proteção do patrimônio histórico e cultural, salvo melhor juízo, estampado no 218 ou 215 da Constituição, não me lembro aqui agora ao certo para vocês, né? Mas, inegavelmente, é um direito que se insere nessa dimensão, dado o caráter difuso que possui este direito fundamental, né? Evidente que eles são realizados a partir da não interferência do Estado, tá? Nesses bens, por exemplo, no próprio meio ambiente, no que diz respeito, então, a trazer algumas violações, né, desproporcionais a esses bens que eu acabei de mencionar. E, de outra parte, deve, obviamente, o Estado lançar mão de políticas públicas que têm aí um custo inerente, um fator custo inafastável, para poder, então, promover esses direitos que nós trouxemos aqui como exemplo para vocês, que pertencem à terceira dimensão dos direitos fundamentais. Eu sou muito fã da terceira dimensão, né? Acho que nós vivemos hoje uma valorização muito positiva, muito satisfatória desses direitos de terceira dimensão. Tá? Óbvio que temos muito ainda para poder aprender, para poder caminhar e para poder amadurecer enquanto sociedade no cumprimento desses direitos de terceira dimensão. Joia. Quero aqui mencionar para vocês ainda, né, algumas outras dimensões de direitos fundamentais, né? Digamos que estas 5 que eu vou trazer para vocês são, então, as mais relevantes, todas elas. A quarta dimensão, pessoal, ela surgiu, né, segundo Norberto Bobbio, um jurista italiano muito famoso, muito conhecido por todos, não é mesmo? Ela surgiu basicamente por aqueles direitos voltados, né, à proteção da humanidade em relação aos avanços, né, avanços na seara da engenharia genética. Então, com base, né, nas pesquisas genéticas, com base no avanço da engenharia genética, seria necessário, então, proteger a pessoa humana, né, em relação, por exemplo, a pesquisas com células embrionárias, de modo a poder compatibilizar com alguns valores que já pertencem, já fazem parte, então, do nosso núcleo de tutela jurídica. Então, segundo Norberto Bobbio, esses direitos de quarta dimensão estariam relacionados a esta ideia. Por outro lado, né, o professor Paulo Bonavides, que para muitos é o maior constitucionalista vivo brasileiro, né? Quem diz isso é o professor Luiz Roberto Barroso, né? Fazendo um devido reconhecimento a Paulo Bonavides, que realmente tem uma obra magnífica. Paulo Bonavides sustenta diferentemente que esses direitos de quarta dimensão seriam direitos baseados numa ideia de universalidade. Então ele fala, olha, com base nessa ideia de globalização que existe nos dias de hoje, né, alguns direitos eles são, de fato, inafastáveis, né? São direitos que não podemos negar o seu reconhecimento, não podemos negar a sua existência. São direitos, então, universais. Gabriel, que direitos seriam esses, segundo Paulo Bonavides? Seria, pessoal, o DIP. Democracia, pluralismo, quer dizer, informação primeiro, né? Informação e pluralismo. Seriam direitos inegáveis, presentes em toda e qualquer, né, república democrática. Todo Estado que se curve, então, ao regime democrático deveria, então, fazer valer, reconhecer esses direitos que teriam um caráter universal e pertenceriam à quarta dimensão dos direitos fundamentais. Democracia, informação e pluralismo. A quinta dimensão, pessoal, né, segundo o próprio professor Paulo Bonavides, ele sustenta que aqui estaria o direito fundamental à paz, tá bom? Direito fundamental à paz. Paulo Bonavides, de certa maneira, concebeu essa quinta dimensão exclusivamente para o direito fundamental à paz, que estaria também diretamente relacionado, né, diretamente conectado com a ideia de participação democrática, né, com a ideia de participação direta
na construção da democracia, tudo isso acabaria convergindo para essa ideia de direito fundamental à paz. O próprio, digamos, autor original, né, das dimensões dos direitos fundamentais, o Karel Vazak, já por mim mencionado antes nesta aula de hoje, ele vai sustentar, assim como muitos, né, que esse direito fundamental à paz ele estaria, na verdade, na terceira dimensão dos direitos fundamentais. Não se trata de uma classificação absoluta, né, muito pelo contrário, mesmo porque você pode encontrar facilmente um direito em mais de uma dimensão. Tá? Então, muitos vão sustentar que a paz realmente estaria na terceira dimensão. Agora, gente, já caiu em prova, tá? A seguinte pergunta. Para o professor Paulo Bonavides, o direito fundamental à paz se classifica em qual dimensão dos direitos fundamentais? E a resposta correta seria quinta dimensão, tá? Gente, como eu falei, a classificação não é absoluta, não é estanque, de maneira que você pode se encontrar o mesmo direito fundamental manifestando-se em mais de uma dimensão. Tá legal? Olha só, quando você pensa, por exemplo, né, no direito de propriedade. O direito de propriedade, ele estaria presente em qual dimensão? Olha, pessoal, originalmente na primeira dimensão, né? Até porque cabe ao Estado não interferir na esfera individual de direitos, respeitando, observando o direito sagrado de propriedade. Mas será que ela pode ser verificada na segunda dimensão? Pode também. Quando você verifica, por exemplo, aqueles programas voltados, né, à realização do direito fundamental à moradia, você pode acabar encontrando aqui também, é claro, por que não, o direito de propriedade. Na segunda dimensão dos direitos fundamentais, na perspectiva da realização do direito fundamental à moradia. Perceberam? E na terceira dimensão, hein? Como é que a propriedade acaba aparecendo aí para você? Pois é, pessoal, vale lembrar que a propriedade nos dias de hoje, ela não é compreendida apenas numa perspectiva individual. Muito pelo contrário. Ela tem que ser vista dentro desta ideia de solidariedade, de fraternidade. De modo que, usando uma expressão própria do professor Nelson Rosenwald, né, um grande civilista de quem eu gosto muito, a propriedade, meu amigo, ela tem que ser boa para você e tem que ser boa também para os demais. Porque ela precisa cumprir a chamada função social. Percebeu? E no âmbito da função social, você já acaba verificando, né, a propriedade na terceira dimensão dos direitos fundamentais. Notou? Então, dá para poder brincar bastante aqui em sala de aula, né? Eu brinco muito com os meus alunos de classificar os direitos fundamentais, né? Porque dá para colocá-los em várias destas dimensões. Tá bom? Para poder finalizar então essa nossa aula de hoje, né? Aula muito produtiva, graças a Deus. Só quero te informar o seguinte: é preferível você usar a expressão dimensão à expressão geração, porque geração dá a ideia de que uma geração acaba substituindo a outra, ao passo que, na verdade, estas gerações ou essas dimensões, elas vão se somando umas às outras, né? Quando surge a segunda dimensão, ela não exclui a primeira. Pelo contrário, ela vai se somar à primeira dimensão. Assim como a quarta, a quinta e a terceira somam as duas primeiras, tá? Então, o caminho, né, no que tange à proteção dos direitos fundamentais é um caminho evolutivo. É um caminho rumo à ampliação da concretização dos direitos fundamentais. É um caminho rumo à ampliação da tutela, da proteção reservada a esses direitos. Pessoal, então, era isso, né, que nós tínhamos para poder ver na aula de hoje. Eu quero, uma vez mais, agradecer imensamente a vocês pela participação aqui. Muito obrigado mesmo, viu? E me façam um favor, compartilhe, né, o nosso curso, a nossa aula, com aqueles que eventualmente possam se interessar, aqueles aqui as nossas aulas possam ser úteis, né? No estudo para concurso público, para a OAB, na revisão dos conteúdos, no estudo para a própria faculdade, enfim, vamos todos aqui criar uma grande legião, né, de constitucionalistas, né, ou de, enfim, constitucionais na veia. Vamos em frente, vamos juntos, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço a todos vocês e excelentes estudos. Contem sempre comigo. Tchau, tchau. Até a nossa nona aula.